Dando continuidade ao nosso trabalho aqui de cobertura do Congresso Municipal do PDT, aqui em Cristal, e esse congresso é regional. E então a região toda está aqui representada, autoridades, representantes do partido e também deputados federais. E agora aqui estamos conversando com o deputado Pompeu de Matos, aquele que tem facilidade de falar e facilidade de declamar e fazer verso. Tá certo? Está aqui ao lado o presidente do PDT do município de Cristal, o presidente Maneco, que está aí com essa responsabilidade de ser o anfitrião desse encontro aqui, né, o Maneco? Bom dia. Bom dia. O PDT de Cristal hoje está muito alegre, né, e satisfeito com que conseguimos no mesmo dia, né, deputado, trazer 2 deputados federais, né, e quem sabe ali dentro tem outros companheiros que para um futuro vão pleitear uma cadeira na Assembleia. Quem sabe ali também não vamos ter um deputado estadual também, né? É verdade. Acho que os 2 deputados aqui, o senhor deputado Pompeu e o deputado Afonso Mota, que há pouco tempo nos deu uma palestra, com certeza estarão lá em Brasília. E o PDT de Cristal tem muito a agradecer a vocês, porque nos socorreram, né, com as nossas demandas, nossos pedidos. Então a gente tem por obrigação de contemplá-los aqui, e a presença de vocês aqui sempre é muito, muito, muito boa, né? Então, o que o partido aqui puder fazer, está sempre à disposição, e o coração aberto. Eu não vou declamar nada, porque senão eu vou lhe derrubar. Mas, tá? Muito obrigado. Deixa o convidado. Eu vou deixar para quem sabe, os né? de casa reclamo depois. Deputado Pompeu, o senhor tem uma afinidade bastante grande aqui na região sul, né? Em toda a região, não só aqui de Cristal, Costa Doce. O senhor é um deputado do Rio Grande do Sul, né? Até porque se veste com traje oficial. Bem, primeiramente, meu abraço aí a todos os internautas que estão acompanhando. Uma alegria poder falar contigo, poder abraçar aqui meu amigo Maneco, honrado presidente, que tem uma memória, tem uma história, um passado de glória que nos orgulha, nos enche de satisfação. Fico muito feliz de poder estar aqui no Cristal. Poder aqui também abraçar o Ney, nosso vice-prefeito, honrado vice-prefeito, que também assume um papel de protagonismo, de relevância no nosso partido. Nós temos aí o Peninha, né, nosso secretário, nós temos aí o Thiago, nosso secretário, mais o Maninho, é um time de primeira, o Delamar, Delamar, nosso vereador, nosso honrado vereador que nos representa, nosso líder que representa o PDT na Câmara de Vereadores. E esse evento, esse encontro aqui, é um encontro, eu diria assim, uma espécie de reencontro de nós conosco mesmo, porque nós estávamos aí meio extraviados por conta da pandemia, e é natural que isso tenha acontecido, mas nós precisamos mais do que nos reencontrar, nos entender, nos compreender, dialogar, e a gente falando vai se entendendo, como diz o italiano, parlando, que a gente vai se entendendo. Então nós temos que fazer uma construção, uma concertação para que o PDT do Rio Grande, que é a raiz do PDT do Brasil, eu diria assim, não há Brasil sem o Rio Grande. Não há Rio Grande sem o Cristal, sem Camaquã, sem a Costa Doce. Não há PDT grande no Brasil sem o PDT do Rio Grande. E o PDT do Rio Grande não será grande se nós não tivermos o PDT da Costa Doce aqui consolidado, afirmado, enfim, Tapes, Camaquã, Cristal, São Lourenço, Pelotas, Zona Sul, adentro, Rio Grande afora. Nós precisamos ter essa compreensão. E esse diálogo que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é para que a gente possa afinar e nos compreender melhor e fazer com que o PDT se fortaleça cada vez mais. A gente precisa desse calor humano, né, nessa hora, porque a pandemia, olha, nos colocou para baixo. Mas a pandemia não pode ter vindo só para nos prejudicar, ela tem que também ter trazido algo que a gente possa aproveitar. A gente tira o S da crise e cria. Então nós vamos ter aqui criatividade para que o PDT, que na última eleição elegeu 65 prefeitos, 72 vice-prefeitos, 712 vereadores, então é um timaço, é a terceira força disparada aqui no Rio Grande do Sul, aí mostrando a grandeza do nosso partido, e isso nos projeta com a perspectiva de um futuro. Mas para isso a gente tem que se mexer, né? Quem madruga, Deus ajuda. Boi lerdo,
bebe água suja. E quem chega primeiro na fonte bebe da melhor água. Então nós temos saindo antes, apressando o passo para chegar primeiro, preparar aí candidatura a governador. O PDT vai ter candidato a governador. Nós não temos ainda uma definição de nome, ainda tem tempo, mas não vai faltar nomes. O PDT terá candidato ao governo do estado e vamos nos apresentar com altivez. Até porque tem uma curiosidade. A cada 7 anos, o trabalhismo ganha uma eleição para governador no Rio Grande. Essa aqui, Maneco, te dou de cocheira. E em 1928, o Getúlio Vargas se elegeu governador do Rio Grande, 28 a 32. Em 30 ele saiu para ser o presidente do Brasil, na Revolução de 30. Mas ele era governador do Rio Grande. 7 eleições depois, em 1958, o Brizola se elegeu governador. 58 a 62. 7 eleições depois, o Colares se elegeu governador. Aliás, fez o CIEP aqui no Cristal e eu vim na inauguração do CIEP. Eu era deputado estadual bem jovem, até porque eu já fui vereador, já fui prefeito, já fui deputado estadual, 3 diplomas de deputado estadual, estou no 5º mandato de deputado federal, o que não me faz mais nem melhor do que ninguém, mas me dá mais responsabilidade, compromisso, dever, obrigação, que eu assumo com muito prazer, porque faço do que gosto, e quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo. Mas a verdade é que, então, o Brizola se elegeu em 58, 7 eleições depois o Colares veio, se elegeu, fez o que fez, uma boa gestão, e agora, depois do Colares, esta eleição de 2022 é a 7ª. Então, se as coisas acontecem por acaso ou não por acaso, né, se é uma conspiração ou uma constatação, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Mas, se a gente não se apresentar, time que não joga não tem torcida. Então o PDT tem que entrar no jogo, tem que se apresentar e nós vamos nos apresentar, pode ter certeza. E a mesma coisa no cenário político nacional. Veja bem, esse Brasil é uma coisa assim inusitada em termos políticos, porque passada a ditadura, de que a gente sabe o que foi a ditadura, e quem não sabe só se informar que fica sabendo, não é o ideal para nenhum país do mundo, muito menos para o Brasil. Então, ditadura nunca mais, show de ditadura, fora, né? Não queremos isso. Eu sei o que meu pai passou, foi preso em 64, quem lhe prendeu já morreu e nunca disse por que prendeu ele. E meu pai foi preso e morreu sem saber a razão da sua prisão, mas coisa inusitada, né? Mas o que é fato é que, retomada a democracia, o que aconteceu? Nós elegemos o Sarney, que era o homem da ditadura, né? O Brasil elegeu o Sarney presidente, e o Brizola, que era o nosso líder, ficou fora. Veio a eleição seguinte, o Brasil elegeu o Collor, a praga do Collor, né? E deixaram o Brizola de fora. O Collor foi caçado, sumiu o Itamar. Até o Itamar foi presidente, Itamar Franco. Saiu o Itamar, veio o Fernando Henrique. Tudo bem, Fernando Henrique, intelectual, com as coisas todas, mas 2 vezes pro Fernando Henrique. 2, nenhuma pro Brizola. Sai o Fernando Henrique, entra quem? O Lula. Tá bem, o Lula, vamos compreender, é o Lula. Mas 2 vezes pro Lula e nenhuma pro Brizola. Aí veio a eleição seguinte, elegeram a Dilma. Reelegeram a Dilma 2 vezes a Dilma. Mas olha quem que o Brasil coloca lá. E negaram pro Brizola. Bom, o Brizola morreu sem ser o que gostaria de ter sido. Mas deixou uma semente. Tanto deixou uma semente que essa semente vai vingar. Porque depois de tudo isso, veio ainda esse Bolsonaro. E antes do Bolsonaro tinha o Temer. Então, olha, tanta gente sem expressão, sem qualificação, sem preparo, foram presidente do Brasil e não deram para o Brizola. Mas o Brizola, como diz, deixou uma semente. Essa sementinha, semeada em terra fértil, não tenho dúvida que está se robustecendo e se fortalecendo. O Ciro, com a experiência, aí sim, com o conhecimento de quem foi deputado estadual lá no seu estado, deputado federal mais votado da história do Brasil naquele período, prefeito da capital, governador do estado do Ceará, ministro da Integração Nacional, ministro da Fazenda do Brasil. Ou seja, ministro da Fazenda é o que tem a chave do cofre. Ele teve a chave do cofre do país na mão, não deixou o cofre cair no pé, não deixou o cofre cair nas botas, como os outros fizeram. Não misturou pouco que era dele com muito que era dos outros e depois na dúvida embolsou tudo. Como fizeram nesse país, olha o que eu estou dizendo. Fizeram e, inclusive, foi desvendado.
tiveram que devolver um tanto, outro tanto ficaram, uns foram para a cadeia. O Ciro não, ó, de cara limpa, de mãos limpa, e não é porque lavou as mãos aqui nas águas do rio Camaquã, não. É porque não sujou as mãos como os outros fizeram com o dinheiro imundo da corrupção. Então, o Ciro é alguém preparado. Eu fui num debate esses dias, essa aqui, Maneco, eu tenho que te dizer, fui num debate na televisão em Brasília, 3 canais de televisão, e éramos 3 também os debatedores. Um representando o Lula, outro representando o Bolsonaro, e eu, humilde e modestamente, representando a candidatura do Ciro. Aí chegou o do Bolsonaro e disse, em relação ao do Lula, olha, vocês do Lula, do PT, fizeram isso, fizeram aquilo, roubaram, desviaram, sei lá, tanta coisa que falaram do Lula e do PT que não dá nem para dizer. Eu não vou aqui repetir. Mas coisas assim, do arco da véia. O representante do Bolsonaro disse do Lula. E quando o do Lula foi falar, despejou no Bolsonaro, olha, gente ruim mesmo é o Bolsonaro, olha o que fez com a vacina, quando a gente morreu, desviaram dinheiro, não sei o quê, tanta coisa que falou do Bolsonaro, que também eu não quero ficar fazendo baixaria. Aí quando chegou a minha vez de falar, eu disse assim, olha, eu estou impressionado aqui, porque vi o representante do Lula dizer horrores do Bolsonaro. E o povo, e eu também, que assistiu a isso tudo, e o povo que está lá na televisão, disse, mas esse cara do Lula tem razão. Tudo que ele disse do Bolsonaro é verdade. É verdade, ele está cheio de razão. E aí, escutaram do Bolsonaro dizer tantas coisas, ou piores ainda, do Lula. E aí diz assim, mas esse cara que falou mal do Lula, esse cara do Bolsonaro, tem toda a razão. O Lula é tudo isso que ele disse mesmo. Resultado, cada um é o que o outro diz. Ou seja, nenhum presta. Então, já que vocês são o que cada um disse, eu venho aqui com o meu candidato que tem tanta coisa boa para falar de bem dele, que nem vai me sobrar tempo para falar de mal deste ou daquele, porque vocês já disseram quem vocês são. E o Ciro é alguém decente e de cara limpa para ser o presidente do país. E eu disse assim, para mim, os 3 são candidatos e os 3 disputam a chance de ser presidente. Só que o Lula e o Bolsonaro é mais do mesmo, se não for mais do pior. Porque cada um já governou. O Lula já governou, já foi presidente. O Bolsonaro está governando. Então, eles são mais da mesma coisa. O Ciro é o diferente. Eu disse que o Lula e o Bolsonaro são que nem irmãos siameses. Estão ali emendados um no outro. Um depende do outro. Se o Lula morrer, o Bolsonaro morre também. Se o Bolsonaro sobreviver, o Lula sobrevive. Ou seja, para um viver, o outro tem que estar vivo. E se um morrer, o outro morre também. Falei mais. Aqui em Brasília, tem esse negócio aqui no Congresso Nacional, essas conchas, que é o côncavo e o convexo. Aí, eles se completam. Um é o côncavo e o outro é o convexo. Eles são o espelho e o reflexo. O Lula olha no espelho e quem é que ele enxerga? O Bolsonaro. O Bolsonaro olha no espelho e quem é que enxerga? O Lula. Por quê? Porque eles se desejam. O sonho do Bolsonaro, o sonho do Lula é eles estarem no segundo turno. Porque eles pensam assim, o Lula diz, eu não estou bem, mas do Bolsonaro eu ganho. O Bolsonaro pensa, eu não estou bem, mas do Lula eu ganho. Sabe qual é o pesadelo dos dois? É olhar no espelho e enxergar o Ciro. O pavor deles é ter um segundo turno com o Ciro. Num segundo turno, Ciro e Lula, o pessoal do Bolsonaro tranca o nariz e vota no Ciro, porque não vão votar no Lula. E o Ciro ganha do Lula. Num segundo turno, Ciro e Bolsonaro, o pessoal do Lula, ó, tranca o nariz e vota no Ciro. E o Ciro ganha do Bolsonaro. Ou seja, o Ciro ganha a eleição no segundo turno do Bolsonaro e do Lula. Aliás, as pesquisas já mostram isso. Então, o nosso desafio, e é o que nós estamos fazendo aqui no Cristal, é essa luta. Porque, como eu digo, Maneco, tudo bem, o Ciro ganha do Bolsonaro, o Ciro ganha do Lula no segundo turno. Mas como é que nós faz para botar o Ciro no segundo turno? Então, mas eu sei um jeito para que se ajeite do melhor jeito, fazendo assim desse jeito. Qual é o jeito? Reunindo o nosso time, botando a nossa agenda na estrada, madrugando, levantando cedo, dormindo tarde, se mexendo, te mexe é o que nós temos que fazer para que o Ciro assuma esse protagonismo, porque se nós colocar ele no segundo turno, deixa para ele, que ele resolve. E esse é o desafio e o Brasil precisa disso, porque chega essa coisa do ódio. O ódio daqui, o ódio dali, as pessoas brigando
na família, brigando entre si, porque eu sou do Lula, tu é do Lula. Não, não sou do Lula. Ah, eu vi, claro, tu é do Bolsonaro, né? Não, mas eu não sou do Bolsonaro. Ah, eu vi que tu estava mentindo, tu é do Lula. Então, te empurro pra cá, te empurro lá, parece mala de louco. Parece mala de louco. E as pessoas ficam brigando. Então vamos parar com essa briga, vamos pacificar. O mundo é feito de homens e mulheres medianas. De homens e mulheres e ideias medianas. De homens, mulheres e ideias medianas. Nós moramos nos meridianos. Poucos moram no Polo Sul, que é inóspito, congelado. Poucos moram no Polo Norte. Ou seja, tu mora no ponto de equilíbrio. E nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio na política do Brasil. Hoje a política do Brasil está desequilibrada. Radicalizada para a direita, radicalizada para a esquerda. E o centro, o equilíbrio, a coisa mais racional, o respeito de um para com o outro. Hoje as pessoas não se respeitam mais. Então, eu gosto da política, eu faço política, sou político, não tenho vergonha de ser político, embora tenha por aí muitos políticos sem vergonha, mas a gente sabe que gente boa e gente ruim tem tudo que é lugar. Na política também. O que nós precisamos fazer? Separar o joio do trigo, dar nome para os boi, ver quem é quem. E aí a gente faz a diferença. Por isso que estar aqui em Cristal, eu me realimento as minhas convicções, meu coração, meu carinho para o povo de Cristal, enfim, de toda a nossa região aqui da Costa Doce. A gente está muito feliz de ser parceiro. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Dou a minha palavra, me garanto e me sustento. Esse é o carismático deputado, poeta, deputado que representa aí o Rio Grande do Sul já por tantos mandatos aí lá no Congresso Nacional, e bom de briga, uma barbaridade. Eu lembrava aqui, nós temos que encerrar agora a nossa live, eu lembrava aqui quando o senhor chegou lá em Brasília de bota e bombacha, quiseram parar o senhor, disse não, isso tem que vir de gravata. E você não brigou, não, isso é traje oficial e eu vou defender o meu traje aqui, né? É verdade, eu não esqueço também, no meu primeiro mandato, eleito, bem votado, diplomado, bem pilchado, num trancão de convidado, eu me entreverei. Mal botei o pé para dentro, já que me botaram para fora. Daí que o problema era a pilcha. Mas eu insisti, persisti, teimei. Diz que teimoso é o teimoso que teima com o teimoso. Sim. Mas mais teimoso é o teimoso que teima com o teimoso e ganhei na teimosia. Teimei, ganhei deles, instituí a pilcha, voltei, e aí pilchado, passei a dizer o que eu pensava, aquilo que estava dentro, porque como diz o Dr. Brizola, o importante não é o vestimento, é o conteúdo, né? Não é um invólucro, não é o pacote, é o que tem dentro. Então, ali tinha um deputado indignado com as coisas erradas que tinham Brasil lá fora, Rio Grande adentro, e fui lá fazer o meu protesto. E eu nunca esqueço, e eu posso encerrar dizendo isso, é que eu disse lá no primeiro discurso que fiz, pilchado, eu fui lá, tranquei o pé com ele e disse assim: recebi uma missão e pelo voto fui eleito. Foi para tentar dar um jeito, para botar ordem na casa, para cortar a ponta das asas desses gaviões matreiros que, guiados pelo cheiro do desmando e da podridão, se avançam sobre a nação, pior que corvo carniceiro. Já no portão de entrada me barraram o acesso, dizendo que no Congresso a norma e o regimento exigem um comportamento, manda estar enfatiotado. Não aceito o índio pilchado e nem outra indumentária, e que a Assembleia Plenária são lugares respeitados. Me rebelei contra as regras, não aceitei as razões, não me adiantam explicações, eu dou o contra-argumento. Aqui nesse parlamento eu digo e sou bem franco: tem muito colarinho branco, bem vestido, engomado, mas que tem o rabo atado, preso pelo pé dos bancos. Vi que o baile era de cobra, botei botas cano alto, nas perneiras botei salto para enfrentar as cascavel, de a cavalo e num tropel, eu entrei portão adentro. Adentrei no parlamento, pilchado e de improviso, e fui logo dando aviso: não me ataca a qualquer vento. E aí desatei o verso em rima. Afinal de contas, rio nenhum corre pra cima, não fujo sem ver do que, não me botam pra correr, mesmo vendo a coisa feia, não tá morto quem peleia, eu tô pagando pra ver. Por isso que estou aqui, no parlamento, no meu jeito entreverado, desse meu jeito pilchado, pilchadito assim no mais, porque a mim não importa, tanto faz o que digo aqui em Brasília esses figurões, eu tenho as minhas razões para sempre estar pilchado, e enquanto eu for deputado, minha pilcha será gala, ninguém me pisa no pala, respeitem para ser respeitado, bota, bombacha, guaiaca, lenço,
Isso para mim é consenso. E é vestindo deste jeito que eu vou ganhando respeito para dizer o que penso. Tá dito. Olha aí, deputado Pompeu de Matos conversou com a gente aqui com o programa do Bartz, com a Cristal Web Rádio e também com a Cristalense FM.